querido Padre Adriano, pároco desta paróquia, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por essa transmissão ao vivo, queridos irmãos e irmãs presentes aqui nessa matriz de Santo Antônio. Celebramos então esse quarto dia da trezena em preparação à festa desse santo padroeiro, Santo Antônio, que doou toda a sua vida por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fez a sua vida uma perfeita oferenda a Deus. E esta liturgia de hoje nos mostra como nós também devemos doar a nossa vida, toda a nossa existência. A nossa vocação é servir, estar a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir os seus passos, sermos suas testemunhas. Foi durante todo esse tempo pascal que nós tivemos a oportunidade de ouvir esse apelo: sede minhas testemunhas, sede fiéis à palavra que eu vos dou. E hoje, mais precisamente durante essa semana até o próximo domingo, nós estamos já apontando para a graça maior que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos comunicar para que sejamos fiéis a essa missão de testemunharmos a sua palavra, a sua ressurreição. Jesus sabia que nós não poderíamos ficar sozinhos, que se nós fôssemos olhar para as nossas próprias forças, nós não faríamos nada, porque somos limitados, imperfeitos, mas Ele nos deixou a graça santificante, a força do Espírito Santo, que nos faz ser fiéis e sermos convencidos do caminho verdadeiro que devemos trilhar, que é o caminho da salvação. Por isso, nós ouvimos na liturgia de hoje, precisamente no Evangelho de João capítulo 21, nesses momentos finais de Jesus com seus discípulos, esse diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus ressuscitado se encontra com Pedro e com alguns outros discípulos, e voltando-se para Pedro, aquele que ele vai confiar uma missão especial, de governar a igreja na caridade, sendo o sumo pontífice, o primeiro papa da sua igreja, que ele nos deixa. Ele então faz 3 perguntas a Pedro. Pergunta essa que também nós devemos nos fazer. Que pergunta faz Jesus a Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro responde o quê? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus pergunta, Pedro responde. Mais uma vez Jesus ordena: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta, e Pedro se entristece. Se entristece por quê? Porque sabe que o Senhor precisa dele, essa terceira profissão de fé. Porque nós sabemos que, queridos irmãos e irmãs, se nós formos confiar na nossa própria força, nós vamos fazer aquilo que Pedro fez antes da ressurreição de Jesus. O que Pedro fez antes da ressurreição de Jesus? Por 3 vezes o negou. Quantas vezes nós também negamos a Cristo? E olha que quantas vezes nós dizemos por aí que nós o amamos, que Ele é tudo para nós, que sem Jesus nós não somos nada, mas ainda assim hoje continuamos com nossas atitudes, com nossas fraquezas, negando nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes? Hoje, pensa no seu dia de hoje, estamos já na noite, daqui a pouco vamos dormir. Faça o exame de consciência do seu dia hoje vivido. Quantas vezes você disse ter amado Jesus? E quantas vezes você também, nós, também o negamos com as nossas fraquezas?
Pensa aí, quantas vezes? E quando Pedro recebe essa terceira vez a pergunta de Jesus, ele se entristece, mas ele responde: Senhor, tu sabes tudo. Olha só que graça. Jesus sabe de tudo, queridos irmãos e irmãs. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece a nossa história de vida. Jesus conhece tudo de nós. E ainda Ele nos pergunta: tu me amas? E nós respondemos: Senhor, tu sabes de tudo. Quer dizer, nem precisaria o Senhor estar perguntando isso, porque apesar de tudo, de meus pecados, de minhas imperfeições, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala com Pedro mais uma vez: então, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, por que é importante Pedro responder que ele ama a Jesus? Porque Pedro só vai conduzir a igreja em nome de Jesus se for na caridade. E a caridade também é conhecida como o amor. Então aquele que não ama não é capaz de ser um servo fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. Tem muita gente que fala que ama aí da boca para fora. Infelizmente, tem muita esposa e esposa que fala que ama apenas para ludibriar, para conseguir alguma coisa em troca. Mas o amor verdadeiro é o amor que se doa. Tem gente que diz que ama, mas quer que o outro se doe, e não quer fazer da sua vida uma doação. Jesus diz a Pedro: tu me amas? E ele: tu sabes que te amo, Senhor. Então apacenta. Apacentar exige doação. O que Jesus faz por nós sendo o bom pastor? Ele dá a sua vida por suas ovelhas. Então Pedro tem que ser capaz de renunciar a si mesmo, renunciar às suas paixões, às suas imperfeições, à sua pequenez, à sua dureza de coração e de mente, para apacentar o rebanho de Cristo. Será que eu sou capaz de renunciar a tudo isso por amor, por doação a Jesus Cristo? Ou será que eu tenho ficado ainda reservando alguma coisa de mim? Né? Por isso, no finalzinho do Evangelho, Jesus vai dizer: Pedro, quando tu ficares velho, você vai para onde não queres ir. Vão te cingir a cintura por você. Quer dizer, Jesus já está anunciando o futuro daqueles que se colocam à disposição do anúncio do seu reino. O martírio. Nós sabemos que Pedro foi crucificado e não aceitou ser crucificado como nosso Senhor Jesus Cristo. Conta-nos a tradição da igreja que no dia da sua crucifixão, Pedro pediu que ele fosse crucificado como? De cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Redentor, como nosso Salvador. E assim aconteceu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Se nós estivéssemos, talvez, tido contato com aquele mesmo Pedro diante da ressurreição de Jesus, no dia da sua entrega, com certeza ele seria o primeiro a correr. Mas agora nós temos a oportunidade de contemplar um Pedro novo, um Pedro que se consome por causa do amor, da caridade que ele tem por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é capaz de doar a sua vida, ele é capaz de entregar a sua vida como esse sacrifício para apacentar o rebanho de Cristo. E se hoje nós estamos aqui nesta comunidade celebrando esse 4º dia da trezena de Santo Antônio, esse 6º dia em preparação à festa, à solenidade de Pentecostes, da graça santificante, foi graças ao sangue de Pedro que fertilizou a terra e trouxe muitos frutos. Olha aí, ó, quantos frutos a evangelização de Pedro trouxe para a igreja, para nós, né? E não só ele, mas também tantos outros homens e mulheres. Hoje nós celebramos São Carlos e seus 21 companheiros mártires que derramaram o seu sangue na África para evangelizar em nome de Jesus. Imagina, 22 homens não negaram sua fé,
Amaram mais a Cristo do que suas próprias vidas. E entregaram a sua vida em sacrifício. E nós sabemos a promessa de Cristo para aqueles que fazem a sua vida em sacrifício. Ou seja, aquele que perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la onde? Na eternidade, no céu. Por isso o salmista vai anunciar tão belamente nesse Salmo 102, né? O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. E é lá que nós queremos estar um dia. Se formos fiéis, se amarmos a Deus sobre todas as coisas e fazer da nossa vida uma verdadeira oblação, um autêntico sacrifício. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje mais um trecho desta preparação também da oblação de Paulo. Paulo é levado diante dos seus algozes, ele é levado diante de Festo, e ele está se preparando para também derramar o seu sangue, como testemunha de Cristo, como discípulo, o apóstolo do Cordeiro. Porque a única acusação que Paulo levava é de anunciar um tal Jesus de Nazaré, que havia morrido, mas também havia ressuscitado. Essa era a acusação. Não tinham outra. E essa foi a causa, a razão e a circunstância, porque Paulo foi decapitado. Por quê? Porque até o seu último suspiro, ele anunciou nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador e aquele que nos acolheria na eternidade. Por isso ele vai dizer no final de sua vida: combati o bom combate, guardei e agora resta-me o que? A coroa da justiça no céu. Então, meus irmãos, assim como Pedro, escutemos a voz de Cristo, que pede de nós o amor verdadeiro, para que possamos ser suas testemunhas, o auxílio do Espírito Santo, para que possamos caminhar na verdade, o testemunho de Santo Antônio, para sermos pessoas que, amando a Deus, nós façamos de tudo para amar também aqueles que estão à nossa volta, na caridade, no amor, levando a fé. Essa é a nossa missão como cristãos, como convidados a um dia estarmos diante do trono de Deus e de sua glória. Então agora é a nossa resposta. E aí? Nós amamos a Cristo? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, que nós possamos segui-lo, como ele diz no finalzinho do Evangelho: Pedro, segue-me. Hoje ele vai dizer a nós também: se nós quisermos receber como prêmio a herança eterna, nós temos que seguir a Jesus. Então, segui-lo com amor, sabendo fazer a nossa vida uma verdadeira doação, uma verdadeira oblação. E se preciso for, que nós também derramemos o nosso sangue por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.